E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Zélia irá descobrir que Arlete é a verdadeira vó da Bia. E a loira usará essa informação para, junto de seu comparsa misterioso, ferrar a família Alencar. No entanto, Beatriz irá usar dessa oportunidade para provar ser a verdadeira filha da Clarice. E a moça mostrará um segredo que ela esconde e nunca contou para ninguém. Juliano e Maristela terão cada um castigo que os fará se arrepender amargamente de todos os seus crimes. Já Clarice dará a Beatriz um presente que deixará a moça extremamente feliz. Isso tudo poderá acontecer quando Zélia, ao falar no telefone, ela diz: "Você não se preocupe, que eu já falei com a Arlete e convenci ela a vir aqui na minha casa." O homem misterioso avisa: "Você tem certeza que o teu plano vai funcionar? Nós não podemos perder essa oportunidade." Zélia, ao escutar aquilo, responde: "Mas é claro que sim. Você não precisa se preocupar. Hoje eu vou descobrir toda a verdade. E com essa informação, nós vamos poder finalmente nos vingar dos Alencar." O homem misterioso fala: "Depois de tantos anos, nós vamos vingar o meu irmão e o teu marido. O Juliano e a Maristela vão pagar caro pelo que eles fizeram." Zélia concorda e logo em seguida ela desliga o telefone. Enquanto isso, Arlete, ao conversar com Beatriz e Glorinha, ela comenta: "Eu tenho que sair agora. Eu vou na casa de uma cliente, a dona Zélia. Você a conhece, não é mesmo, Beatriz?" A mocinha, ao escutar aquilo, responde: "A senhora está falando da Zélia, a irmã da Clarice?" Arlete diz que sim, e Beatriz avisa: "Ah, eu não gosto dessa mulher. Se eu fosse a senhora, tomava muito cuidado com ela." Arlete pensa um pouco e fala: "Mas o que uma mulher como ela poderia fazer contra mim? Não se preocupe que eu vou apenas ajeitar algumas roupas para ela." E logo após falar isso, a senhora sai. E Glorinha, ao olhar para Beatriz, ela diz: "Eu não sei porquê. Eu estou achando que tem alguma coisa de estranha nessa história." E Beatriz, ao escutar aquilo, fica preocupada. Enquanto isso, Zélia, ao chegar em casa, ela se aproxima do seu enteado e avisa: "Escute bem, seu pirralho. Você trate de sair daqui, agora mesmo. Você entendeu?" Topete estranha e pergunta: "E eu posso saber o porquê disso?" Zélia o encara e responde: "Você não precisa saber de nada. Você só precisa me obedecer. Então trate de sair daqui agora mesmo, senão eu faço pedacinhos de você." Rapaz curioso questiona: "Você por acaso está tentando fazer uma festa sem mim aqui? Eu vi quando você comprou aquelas bebidas e escondeu." Zélia, sem paciência, avisa: "Isso não é assunto teu. Você precisa me obedecer e não dar as caras aqui tão cedo." Topete, mesmo achando estranho, ele concorda e fala: "Não tem problema. Até porque, a essa hora, os brotos estão me esperando." E não muito tempo depois, o rapaz chega na pensão da dona Yolanda. E Beatriz e Glorinha, ao se aproximar dele, Glorinha pergunta: "O que você está fazendo aqui?" Topete a encara e responde: "O Carlitos me pediu para vir buscar a Ana Maria. Nós vamos festejar
Já que a megera da minha madrasta me expulsou para beber com os seus amigos, eu não vou ficar para trás. Beatriz, no entanto, curiosa, pergunta: Mas como assim, beber? É impossível. A dona Arlete acabou de sair daqui para ir até a casa da tua madrasta, a Zélia. E a Arlete não pode ver bebida. O rapaz, sem pensar duas vezes, ele avisa: Bem, mas se ela foi para minha casa, ela vai ver muita bebida. Aquela megera fez questão de comprar uma garrafa de cada. Glorinha, preocupada, questiona: Você tem certeza disso, Topete? O garoto olha para as duas e garante: Eu não tenho por que mentir. Mas o porquê de todas essas perguntas? Qual o problema de a megera da minha madrasta dar uma festinha? Glorinha disfarça e diz que não é nada. E ao se aproximar ainda mais, ela pede: Escuta, Topete, será que você poderia me fazer um favor? A dona Arlete esqueceu umas coisas dela aqui. Eu preciso levar para ela na tua casa. Será que você me empresta a tua chave? Topete, sem pensar duas vezes, ele responde: Mas é claro que sim, não é um problema. E após falar isso, o garoto entrega a chave e entra para ver se Ana Maria já estava pronta. Já a Glorinha, a olhar para Beatriz, ela fala: Essa história é muito estranha. É melhor nós irmos ver o que está acontecendo. Beatriz concorda e as duas saem logo em seguida para irem até a casa da Zélia. E momentos depois, Arlete, ao chegar na casa de Zélia, a senhora pergunta onde estão as roupas que ela tem que ajeitar. E Zélia, sabendo do probleminha dela com bebidas, ela oferece um copo para a senhora. Arlete rejeita, mas Zélia insiste e aponta para uma mesa com vários tipos de garrafas de bebida. Arlete então vê uma garrafa que ela amava beber antigamente e fica tentada em aceitar. Zélia, ao ver o interesse da costureira por aquela garrafa, ela pega um copo daquela bebida e leva até Arlete e diz: Eu vi que a senhora estava interessada nesse copo de bebida, não é mesmo? Pois então beba, um copo não tem problema. Arlete, ao escutar aquilo, não resiste, e quando estava prestes a beber, Beatriz e Glorinha entram, e ao ver aquela cena, Beatriz grita: Não faça isso, dona Arlete! Não beba esse copo! Arlete, ao ver as duas, ela se afasta do copo. E Zélia, furiosa, pergunta: Eu posso saber o que vocês duas vieram fazer na minha casa? Eu não me lembro de ter convidado vocês. Beatriz a encara e avisa: Nós viemos aqui descobrir o que você tem tanto interesse em saber da dona Arlete. Zélia finge não saber do que as duas estão falando. E Glorinha fala: O Topete nos falou que você comprou várias garrafas de bebidas. E aposto que você sabia do problema da dona Arlete e queria deixá-la bêbada para descobrir alguma coisa dela. Mas a questão é o que? Arlete fica surpresa ao escutar tudo aquilo, mas Zélia continua negando e manda que as duas saiam da casa dela. No entanto, Beatriz a encara e alerta: Pois eu acho que eu vou contar tudo isso para Clarice. Vamos ver o que ela vai achar de toda essa história. Zélia grita e pede para que Beatriz não faça isso e promete: Tudo bem, eu vou contar o porquê eu fiz tudo isso. Eu juro que não sou uma má pessoa, mas eu só estou disposta a qualquer coisa para me vingar
dos Alencar. Já Arlete, sem entender, pergunta: mas o que eu tenho a ver com toda essa história? Zélia então conta que sabe que ela é a mãe da Valéria, uma ex-namorada de Juliano, e queria descobrir alguma informação que ela pudesse usar contra o vilão. Ao se aproximar, ela revela que a sua relação com Juliano é apenas por causa de sua neta. A loira, confusa, pergunta: mas de que neta você está falando? Arlete pensa um pouco e conta: a minha filha, a Valéria, teve uma filha do Juliano e foi morar fora do país. Zélia, ao escutar aquilo, fica em choque e diz: mas isso é impossível. Eu nunca soube que o Juliano tivesse uma outra filha, a não ser que... Não, isso já é muita loucura. Beatriz, curiosa, se aproxima e pergunta: o que foi, Zélia? O que é muita loucura? A loira a encara e fala: eu pensei que talvez essa menina fosse a Bia, mas isso é impossível. Beatriz concorda e avisa: mas isso não faz sentido. Você acha mesmo que a Clarice seria capaz de roubar a criança de uma outra pessoa? Zélia pensa um pouco e decide contar toda a verdade e explica que a Clarice perdeu a memória há muitos anos e que até hoje o Juliano e a Maristela dão remédios para que ela não recupere a memória. Beatriz, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: então, isso explica tudo. Eu não posso acreditar nisso. Se isso que eu estou pensando é verdade, o Juliano e a Maristela são dois monstros. Glorinha, ao perceber o que a amiga estava pensando, ela diz: mas isso faz todo sentido, Beatriz. Isso explica tudo. Zélia, confusa, pergunta: mas do que é que vocês estão falando? Eu posso saber? Beatriz olha para todos ali e decide abrir o jogo e conta: bem, já que o teu objetivo é ferrar os Alencar, eu acho que posso contar para você toda a verdade, Zélia. A Clarice, na verdade, é a minha mãe. Zélia, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: mas isso agora faz muito sentido. Eu vi mesmo que o ex-marido da Clarice era um homem de cor. Mas então, isso quer dizer que você é a filha da Clarice. Beatriz confirma e Glorinha avisa: eu tenho certeza que o Juliano e a mãe dele se aproveitaram da perda de memória da Clarice para fazer com que ela criasse a sua filha como se fosse dela. Arlete, com medo, pergunta: mas se isso é verdade, o que aconteceu com a minha filha? Zélia pensa um pouco e responde: isso eu não sei, mas com certeza, se tem uma pessoa que pode nos dar uma resposta, é a Clarice. Nós temos que arrumar um modo de ajudar ela a recuperar a memória. Beatriz, desconfiando das intenções da Zélia, ela questiona: mas você ainda não nos disse quais são as tuas intenções com tudo isso. O que o Juliano e a Maristela fizeram contra você, para você estar buscando essa vingança contra eles? Zélia fica pensativa e, ao olhar para todos ali, ela revela: a minha vingança é pelo que eles fizeram contra o meu marido. Aqueles dois não sabem, mas eu fui casada com o Teodoro, o grande amor da minha vida, e ele perdeu a vida por causa daqueles dois. Glorinha, curiosa, pergunta: mas por que eles iriam fazer uma coisa dessa com teu marido?
Zélia se recusa a responder e diz: ainda não é o momento que eu conte tudo, mas não se preocupem que quando eu revelar toda a verdade, eu faço questão que seja na frente de todos. Beatriz, ao escutar aquilo, avisa: bem, na verdade não importa as tuas motivações, desde que você esteja disposta a nos ajudar. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de saber de você. Zélia se aproxima da moça e pergunta do que se trata. Beatriz a encara e diz: se a Clarice é uma vítima nisso tudo, porque ela está ajudando o Juliano a roubar a empresa. Zélia, ao escutar aquilo, arregala os olhos e questiona: mas do que você está falando? A Clarice nunca faria uma coisa dessa. Beatriz, no entanto, afirma: eu descobri que o Juliano faz depósito de quantias altas de dinheiro usando a identidade dela. A loira, após pensar um pouco, ela responde: a Clarice com certeza não sabe dessa história. O Juliano deve estar usando o nome dela para roubar a empresa sem que a Maristela descubra. Glorinha, ao escutar aquilo, fala: naquela família é um pior do que o outro. Já a Beatriz, ao olhar para todos ali, ela pergunta: de qualquer forma, não será fácil fazer com que a Clarice recupere a memória. Como nós vamos conseguir fazer uma coisa dessa? Zélia a encara e afirma: isso é mais do que óbvio. Eu já sei exatamente o que nós vamos ter que fazer. Mas vocês têm que prestar muita atenção. Ninguém pode saber o que eu vou falar para vocês agora. Todos ali concordam. E Zélia, ao olhar fixamente para Beatriz, ela avisa: e principalmente você, mocinha. Você não pode abrir a boca e contar para aquele teu amigo Basílio. Ele está junto daqueles dois, e se ele souber alguma coisa, eu aposto que ele vai contar logo depois tudo para Maristela e o Juliano. Beatriz diz não acreditar naquilo, mas mesmo assim promete guardar segredo. Já Zélia se aproxima de todos ali e começa a contar o seu plano em voz baixa. Todos, ao escutar o plano, ficam surpresos e Glorinha diz: isso é realmente genial. Dessa forma, vocês três vão ter a vingança de vocês. E ainda por cima, a Clarice vai recuperar a memória. Arlete fica ansiosa para encontrar a sua neta e descobrir o que aconteceu com a sua filha. E Beatriz, ao olhar para Zélia, pergunta: mas você tem certeza que esse teu cunhado vai aparecer para nos ajudar? Zélia, sem pensar duas vezes, diz que sim e avisa: o Thiago, assim como eu, quer se vingar dos Alencar. E essa é a oportunidade perfeita para isso. Agora vocês vão e amanhã espere a minha ligação. Vocês entenderam? E logo em seguida, Beatriz, Glorinha e Arlete saem do apartamento e Zélia, sozinha, pega uma foto e fala: finalmente, eu vou poder me vingar dos Alencar pelo que eles fizeram com o meu amor. Eu só vou precisar pegar uma coisa. A loira, ao terminar de falar, ela sai e vai até o escritório de Juliano. Zélia se aproveita que o escritório estava vazio e começa a procurar em todas as gavetas e armários, até que ela encontra em uma das gavetas o documento que ela estava procurando e diz: era justamente isso que eu precisava. Com isso aqui, o Juliano e a Maristela vão se arrepender por tudo o que eles fizeram. E após pegar o documento,
Ela sai e vai até a casa de Maristela. A loira, ao se aproximar da irmã, ela pede para dormir ali, aquela noite. E Clarice, sem pensar duas vezes, permite. Zélia, no entanto, aproveita que a irmã estava distraída para entrar no quarto dela e trocar os remédios de Clarice por outros que a ajudaria a recuperar a memória. E logo em seguida, ela fala consigo mesma. Eu tenho certeza que se a Clarice tomar esse remédio e se a Beatriz fizer o que eu mandei, a Clarice com certeza vai recuperar a memória. Enquanto isso, Beatriz, ao se aproximar de sua amiga, ela diz: eu estou tão ansiosa por amanhã. Eu nem sei se vou conseguir dormir. Glorinha tenta acalmar a amiga e fala: você tem que manter a calma. Vai dar tudo certo. E a Clarice vai se lembrar que é a tua mãe. Mas eu estava pensando aqui. Será que você vai conseguir fazer o que a Zélia pediu para você? Beatriz, confiante, responde: eu vou conseguir sim. Eu não tenho uma escolha. Essa é a minha única chance. Se eu perder essa oportunidade, eu acho que nunca mais vou ter outra chance assim. Enquanto isso, Zélia liga para o seu cunhado e diz: vai ser amanhã. Você precisa chegar aqui a tempo. Nós não podemos perder essa chance de ferrar os Alencar de uma vez por todas. E ao terminar de falar, a loira desliga o telefone. Já no dia seguinte, Zélia, bem cedo, liga para Beatriz e pede para que ela venha, naquele momento, até a casa dos Alencar para colocar o plano em ação. E em seguida, a loira aproveita que todos estão reunidos e, ao se aproximar, ela fala: ainda bem que todo mundo está aqui reunido. Eu preciso falar uma coisa com todos vocês. Maristela, ao olhar para a moça, fala: eu não acredito que você dormiu aqui uma outra vez. Mas será possível? Eu não sei para que eu te emprestei aquele apartamento. Já Juliano diz não ter tempo para esperar. E Bia também fala que está atrasada. No entanto, Zélia insiste. E Clarice, vendo a reação da irmã, ela pede para que todos ali escutem o que a Zélia tinha para dizer. Juliano, para agradar a sua amada, ele concorda. Mas a loira avisa: eu só estou esperando uma pessoa, mas ela não deve demorar. Bia pergunta de quem se trata. E Beatriz, ao chegar naquele momento, ela avisa: sou eu a pessoa que a tua tia estava esperando. Eu e a dona Arlete. Juliano e Maristela ficam apavorados ao ver a Arlete. E Clarice, sem entender o que estivesse acontecendo, pergunta: Beatriz, você por aqui? Mas o que está acontecendo? O que você e a minha irmã têm de tão importante para falar? Beatriz fica calada e Zélia rouba a palavra e responde: bem, seria inútil ficar aqui explicando. O melhor é que você mesmo se lembre de tudo o que aconteceu. Clarice, confusa, questiona: mas como assim me lembrar? Você sabe muito bem que por mais que eu queira, eu não consigo me lembrar de nada. Juliano também fala: isso tudo é uma palhaçada. Saiam da minha casa agora mesmo. Clarice, ao ver a reação do marido, ela estranha e pede: também não precisa de toda essa ignorância. Deixe que a minha irmã e a Beatriz falem o que vieram fazer aqui. Zélia, ao olhar para Juliano, ela diz: você deve estar com medo, não é mesmo, Juliano? E deveria estar mesmo. Saiba que ontem eu troquei o remédio
que você usa para que a Clarice não recupere a memória dela, e coloquei no lugar um que vai ajudar ela a recuperar todas as suas memórias. Clarice, ao escutar aquilo, pede uma explicação e Juliano afirma que tudo aquilo é maluquice da cabeça da Zélia. A loira, no entanto, grita: "O único mentiroso aqui é você, Juliano." Maristela, para ajudar o filho, ela fala: "Se isso fosse verdade, a Clarice já deveria ter se lembrado de alguma coisa de ontem para hoje. Mas isso é claramente uma mentira tua, Zélia." A loira se aproxima ainda mais e avisa: "Eu não estou mentindo. E tudo que a Clarice precisa agora é de um empurrãozinho para que ela comece a se lembrar de tudo. Bem, e para começar, eu quero que você saiba, Clarice, que nós nunca fomos irmãs." Clarice, ao escutar aquilo, recebe um choque e começa a ter lembrança de sua infância e fala: "Realmente, eu me lembrei que quando eu era criança, eu não tinha nenhuma irmã. Mas como isso é possível?" Juliano e Maristela ficam desesperados e Zélia explica que tudo aquilo era uma armação de Maristela e Juliano. Logo em seguida, Arlete não se aguenta e pergunta de sua filha Valéria. E Clarice, ao ouvir aquele nome, ela se lembra da noite que Juliano tirou a vida da filha de Arlete. E ao olhar para Juliano, ela fala: "Eu me lembro daquela noite, da noite que eu sofri o acidente. Foi logo depois que eu cheguei no teu escritório e vi você empurrando essa moça Valéria, e ela acabou batendo a cabeça e não resistiu." Arlete, em desespero, grita: "Eu não acredito que a minha filha não está mais viva. E quanto à minha neta, onde ela está?" Clarice tenta se lembrar, mas não consegue. É então que Beatriz se aproxima cantando a música: se essa rua fosse minha." Clarice, ao escutar aquilo, ela sente uma forte dor de cabeça. E ao olhar para o rosto de Beatriz enquanto canta, ela consegue finalmente recuperar todas as suas memórias e fala: "Eu me lembro de tudo. Beatriz, você é a minha Beatriz, a minha filha." Beatriz confirma e avisa: "Eu, quando soube que a senhora ainda estava viva, vim para poder levar a senhora para casa novamente." Bia fica sem entender e pede uma explicação. Clarice a encara e diz: "Você sempre será a minha filha, mas a verdade é que eu não sou a tua mãe verdadeira. Você é a filha do Juliano e da Valéria." Arlete, ao ver a moça, fica emocionada. E Bia, ao descobrir que a sua avó era pobre, fica indignada e sai correndo para o seu quarto. Já Clarice, ao olhar para Maristela e Juliano, ela os ameaça: "Vocês dois vão me pagar por tudo, isso eu prometo." Juliano pede para sua amada que o deixe se explicar. No entanto, Maristela não abaixa a cabeça e fala: "Quer saber de uma coisa, Clarice? Agora que todo mundo sabe a verdade, é até melhor. E se você não está feliz aqui, pode ir embora para o buraco que você saiu." Zélia, ao escutar aquilo, a interrompe e avisa: "Mas acontece que eu tenho mais uma coisa para contar, e acho que você vai gostar muito de saber." Maristela, curiosa, pergunta do que se trata. E Zélia, ao mostrar o documento que ela tinha pego no escritório de Juliano, ela explica: "Acontece que o teu filho está te roubando há um bom tempo, e ele transferiu tudo para uma conta criada
com o verdadeiro nome da Clarice, em modo que tudo isso aqui agora é dela e não de vocês. Maristela fica indignada com aquilo e pergunta ao filho se era verdade. Juliano diz que sim, e Clarice, ao olhar para os dois, ela afirma: bem, não se preocupem, que eu não tenho intenção de ficar com o dinheiro de vocês. Juliano, ao escutar aquilo, fica aliviado e fala: eu sabia que você ia ser honesta e devolver o nosso dinheiro. Clarice o corrige e diz: eu nunca disse que iria devolver. Se eu fizesse isso, estaria dando a vocês modo de prejudicar a vida de mais pessoas. O que eu vou fazer é doar todo o dinheiro para as pessoas que precisam. E logo em seguida, o cunhado da Zélia chega e se revela ser um policial. E após ouvir o depoimento de todos, ele leva os dois presos pelo que fizeram com Valéria e com seu irmão Teodoro. Mas dessa vez, Maristela e Juliano não poderão contar com a sua fortuna para escapar da cadeia. Agora deixe um coração se vocês gostariam de ver Clarice e Beatriz juntas como mãe e filha. Ou deixe um coração partido se vocês não gostam da Beatriz como a protagonista. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.